Olá, colegas que acessaram aqui o nosso canal Med Essência. Hoje sou eu, Renata, quem vou guiar-nos por este vídeo sobre este tema importantíssimo que é a radiação e as lesões produzidas por ela. E nada melhor do que começarmos o assunto com alguns conceitos básicos, não é mesmo? A radiação é uma energia que viaja em forma de ondas ou partículas celulares de alta velocidade. Ela pode ser classificada de duas formas: como uma radiação não ionizante, sendo esta importante, porém não será o nosso foco aqui deste vídeo. Os grandes exemplos desse tipo de radiação são a luz ultravioleta e infravermelha, as micro-ondas e as ondas sonoras. A definição exata para esse tipo de radiação é uma radiação que consegue remover átomos de uma molécula ou causar vibrações, mas ela não é suficiente para deslocar elétrons dos átomos. A outra classificação de radiação são as radiações ionizantes, e essa sim será o foco deste nosso vídeo. Como os principais exemplos, temos a radiação X, radiação alfa, beta e a radiação gama. Vamos abrir aqui um parêntese para falar de uma propriedade muito importante desses exemplos de radiação ionizante, que é o poder de penetração. A partir dessa ilustração, podemos ver que as partículas alfa possuem um poder de penetração menor do que o das partículas betas, que é menor do que o dos raios X, que é menor do que o dos raios gama e que é menor do que as partículas de nêutron. É importante entendermos que algumas partículas possuem maior poder de penetração do que outras, ou seja, vão ser capazes de fazer lesões mais profundas, enquanto outras fazem apenas lesões mais superficiais. E voltando aqui para o nosso esqueminha, as radiações ionizantes são conhecidas por possuírem energia suficiente para remover com força os elétrons de um átomo. Ainda sobre os aspectos gerais da radiação, temos que fazer três grandes considerações: quantidade de radiação emitida, dose absorvida e o efeito biológico desta radiação. E sobre esses efeitos biológicos, temos que nos atentar à taxa de distribuição, ao tamanho do campo irradiado, à proliferação celular da área irradiada, os efeitos do oxigênio e da hipóxia sobre aquele tecido e, por último, mas não menos importante, o dano vascular. A radiação ionizante, como nós podemos ver, pode causar efeito no DNA através de duas vias. Um efeito direto, que provoca dano ao DNA, mas é muito menos comum, e um efeito indireto, que é muito mais comum, decorrente da constituição corporal que nós temos, de oxigênio e de água, onde a radiação ionizante vai provocar um processo de ionização, liberando espécies reativas de oxigênio e formação de radicais livres, os quais vão provocar dano à molécula do DNA. Esse dano ao DNA, ele pode seguir por dois caminhos, por duas vias. Uma é o reparo do DNA e a reconstituição desse tecido, a depender da dose de radiação, do tipo de radiação e do tecido que foi irradiado e seu potencial de regeneração. A outra via que pode seguir é um reparo sem sucesso ou aberrante dessa célula, dessa população celular, levando a uma inibição da divisão celular, o que culmina na morte celular programada, na apoptose, como conhecemos, ou um reparo sem sucesso ou aberrante que vai levar para um caminho de carcinogênese através de eventos transformadores adicionais, como mutações ocasionais, como conhecemos, e teratogênese, quando esses efeitos atingem feto ou células germinativas. Falando mais especificamente do dano ao DNA e a carcinogênese, nós temos aqui que existem alguns tipos de danos que podem ser causados ao DNA. Danos à fita simples, quebras em fitas simples e duplas e ligações cruzadas entre o DNA e a proteína. Alguns defeitos são mais simples e, através de sistemas de reparação enzimático, a gente consegue atingir o reparo desse material genético. Outros defeitos, eles são mais graves, são danos que levam a uma quebra de fita dupla. Esses danos eles são mais consideráveis
E o mecanismo de reparo deles envolve a recombinação homóloga e não homóloga. Esse mecanismo de reparo por recombinação geralmente produz algumas mutações, algumas alterações cromossomais, como supressões, duplicações, translocações e inversões cromossômicas. Essas mutações, caso não sejam interrompidas e verificadas através dos pontos de checagem, dos checkpoints do ciclo celular, caso não haja uma interrupção na replicação dessas células, elas vão carregar essas mutações genéticas para as outras linhagens celulares, e aí é que nós teremos o início da carcinogênese anos depois que a pessoa foi exposta à radiação ionizante. Tá, vamos agora falar sobre a morfologia, né? No geral, as alterações morfológicas que acontecem por uma lesão de radiação. Muitas delas a gente consegue enxergar na microscopia eletrônica e muitas delas a gente consegue enxergar na microscopia óptica mesmo. As alterações cromossômicas, elas podem ser por deleção, quebra, translocação ou fragmentação. Alteração no fuso mitótico seria um fuso mitótico desordenado, causado por essa lesão, né, da radiação ionizante. Por consequência, você teria uma aneuploidia e uma poliploidia. Você teria morte celular, né, necrose ou apoptose. Dentro dessa morte celular, o que a gente conseguiria enxergar na microscopia óptica? A gente consegue enxergar muito bem a picnose nuclear, a lise celular. Alterações vasculares, a gente tem dilatação, esses vasos numa radiação de forma aguda, logo no início a gente tem logo uma dilatação. Depois a gente pode ter uma tumefação também das células endoteliais. A vacuolação também a gente tem. A gente pode ter também uma necrose. As alterações celulares que a gente consegue encontrar tanto no núcleo quanto no citoplasma. Nós vamos ter células gigantes, a tumefação tanto do núcleo quanto do citoplasma. Você tem uma condensação do núcleo também. Você vai ter células, né, pleomórficas, citoplasma, núcleo também, formas totalmente bizarras, que você também consegue encontrar bem parecido com o câncer, né? E isso é uma dificuldade até do patologista, quando ele pega lesões irradiadas, porque ele não consegue definir até que ponto aquela célula ali ela está com as alterações pela radiação ou são alterações de fato do câncer. Você tem uma distorção mitocondrial, degeneração do retículo endoplasmático, figuras mitóticas anormais também. Agora a gente tem aqui algumas imagens, né? Aqui seria uma glândula salivar normal, e logo para comparar você já consegue ver aqui a glândula irradiada, tá? Então qual é a diferença? Você consegue logo ver a questão da fibrose, ou seja, essas células morreram e aí você preenche esse espaço por tecido conjuntivo. E aí você consegue ver bem eosinofílico aqui. Você consegue também algumas dilatações, né, dos vasos. Aqui seria justamente aquela questão da fibrose, né, do espessamento da camada íntima. Isso aqui é um vaso. E olha só como está espesso essa camada íntima, certo? Isso aqui vai começar a obliterar, pode obliterar por completo o lumen do vaso e, consequentemente, você comprometer a vascularização daquele local, ou pode simplesmente reduzir, né, que também vai comprometer. Aqui seria uma lâmina de um vaso, tá? De uma forma mais crônica. Como eu falei, aqui está totalmente obliterado, você não consegue mais visualizar o lumen do vaso. Os efeitos biológicos da radiação ionizante são inúmeros e existe uma classificação, para simplificar, que seriam os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Os efeitos estocásticos seriam mediados pelas mutações que, a partir da lesão por radiação, vão acontecer, a transformação celular e alterações no DNA. Seriam as mutações sem limiar de dose, ou seja, esses efeitos são independentes da dose. Esses efeitos eles também são cumulativos, com o aumento da dose e o aumento da probabilidade. E o exemplo seria câncer e as anomalias congênitas. Já os efeitos determinísticos, eles culminam com a morte celular.
são efeitos causados pelas radiações ionizantes diretos, efeitos mais agudos, e culminam com a morte celular. Esses efeitos determinísticos, eles são dose dependente, ou seja, eles dependem de um limiar. Para que eles aconteçam, a dose de radiação precisa atingir um limite mínimo. Enquanto isso, a gente tem uma relação entre o aumento da dose e o aumento da probabilidade do dano, como nós já vimos nos estocásticos, mas a diferença aqui é que nos determinísticos aumenta a severidade do dano. Quanto maior a dose, além de aumentar a probabilidade, aumenta a severidade do dano, justamente pela característica dele ser dose dependente, atingindo esse limiar. Alguns dos principais exemplos de efeitos determinísticos são aqueles que são causados em células somáticas, em tecidos que se diferenciam muito rapidamente. É por isso que nós temos alterações como leucopenia, náuseas, anemia e esterilidade. Alterações características de tecido hematopoético, tecido gastrointestinal e tecido gonadal. Bom, daremos ênfase nesse momento a algumas alterações teciduais que são ocasionadas por conta das radiações ionizantes. Daremos preferência agora a algumas relacionadas ao trato gastrointestinal, que seria uma lesão na mucosa, que seria de forma precoce, ulceração também e fibrose dentro desse tecido. Algumas alterações relacionadas às gônadas, tanto da parte testicular como da parte ovariana, seria destruição daquele parênquima, como também processo tanto na parte da espermatogênese como da ovulogênese. E na parte sanguínea, que seria na parte da medula óssea, ocorreria uma pancitopenia. Se tratando mais das lesões ocasionadas na pele, a gente vai dar ênfase a apenas uma, que seria a síndrome cutânea da radiação. O que é essa síndrome cutânea da radiação? Como o próprio nome já diz, a síndrome é um conjunto de manifestações que vai ocorrer por conta de alterações patológicas, tanto na pele como em tecidos subjacentes, que seriam tanto no tecido adiposo como na derme, ou então em alguns anexos. Ela é causada por um excesso acima do limiar do que o nosso organismo ele tem condições de receber dessa radiação ionizante. E um exemplo típico do que nós temos é o acidente que houve aqui no Brasil, na cidade de Goiânia, e também o de Chernobyl, que são dois acidentes com radiações que foram muito acima daquele padrão e do patamar esperado do que o organismo ele tinha condições de absorver. Algumas pessoas levam em consideração as manifestações que o paciente tem, assemelhando essas alterações como sendo queimaduras. Porém, é importante lembrar que queimadura é totalmente diferente das radiolesões localizadas. Outro ponto importante a ser lembrado é com relação à gravidade dessa lesão. Como é que a gente pode definir essa gravidade? Essa gravidade ela é dada tanto pela quantidade de energia que está sendo liberada daquela radiação, tanto pelo comprimento de onda, o tipo de onda, que quando a gente fala do tipo de onda é a geometria da molécula que está sendo incidida naquele paciente e a quantidade de vezes que aquela molécula ela está tendo o contato com aquele paciente. Morfologicamente falando, a síndrome cutânea da radiação ela é caracterizada, nós podemos mostrar algo relacionado a esse corte, que seria uma alteração de pele, certo? Onde nós iremos ter uma atrofia da epiderme, uma produção de tecido fibroso na derme e uma teleangiectasia bem mais evidente. Seriam as alterações que melhores são vistas em alterações histológicas.